Então nós vamos criar uma aplicação, fazer tanto o back-end quanto o front-end. Vamos começar pelo back-end, uma aplicação que vai permitir utilizar a API do Pexels, que é um site de busca de imagens e vídeos gratuito, onde você pode encontrar aqui vídeos e fotos. E então nós vamos usar a API deles para colocar a pesquisa dentro de uma aplicação nossa e vai permitir o usuário pesquisar e exibir o histórico daquilo que ele já pesquisou. Então vai ter um histórico de pesquisa e as funcionalidades de pesquisar vídeo e imagens. Vamos fazer essa aplicação em .NET Core, versão 8. A gente vai fazer o back-end no .NET Core e o front-end em React. Estou aqui com o Postman aberto, né? Costumamos dizer que o front-end do back-end é o Postman. Então vamos aí dar uma demonstração da API do Pexels funcionando. A API, para funcionar, ela é muito simples, é uma requisição RESTful com o verbo get. Então você tem aqui o endpoint do search e aqui a URL, né, o host, e você tem a query com os termos de pesquisa e quantos resultados por página você quer. E aqui você tem a autorização, ela vai vir no header, não vai utilizar authorization padrão, né? Vai utilizar simplesmente essa tag de authorization e aqui vai ter a chave que você vai baixar, gerar lá no site do Pexels, gratuito. Não tem nada demais essa chave, ela só para poder autorizar que você é um ser humano autenticado, que tem conta lá e está fazendo essa pesquisa, né? E não é um robô. Então nós vamos rodar aqui para demonstrar. Fizemos a requisição, ele já traz aí o resultado, um JSON. No nosso JSON nós temos a página, o número de resultados por página, aí você tem aqui fotos. No caso aqui eu estou utilizando a pesquisa por fotos. A pesquisa por vídeo é diferente. Por enquanto nós vamos fazer para fotos, depois a gente inclui vídeos, né, no resultado. Então aí você tem aqui nas propriedades, propriedade foto, dentro da propriedade foto você vai ter o ID, o tamanho, a largura, a URL, quem que foi o fotógrafo, né? A URL, se o fotógrafo ele tem, tipo assim, o autor que postou ali, porque o Pexels permite pessoas compartilharem a imagem. Então você tem todos os dados de quem compartilhou, no caso o autor. Tem o ID dele, você tem a cor aí, você tem mais informações sobre a fonte, né? Source, você tem a fonte original. E aí você tem vários tamanhos aí daquela imagem, onde você pode baixar elas em vários tamanhos diferentes. Então eu imagino que essa URL deve ser o tamanho total, e você pode pegar aqui, ó, tá vendo aqui, você tem, é verdade, aqui o tamanho original, tá vendo, original, original. E aí você tem os variados tamanhos aqui para você poder disponibilizar para quem for baixar. Então essas aqui são as informações que nós vamos ter que criar uma classe para elas lá dentro do nosso .NET. Então nós já temos esse resultado para poder utilizar como exemplo. E obviamente nós vamos acelerar nossa produção utilizando o ChatGPT para poder a gente não ter que ficar digitando muita coisa. Então aqui tem o total de resultado para essa pesquisa que eu fiz, que foi árvores. E você tem 8.000 resultados. E aí você tem um link para a próxima página, se a pessoa quiser avançando nas páginas de resultado. Eu crio um botão na tela e coloco esse link aqui, e aí a pessoa pode ir avançando, né, com isso daqui. Isso daqui, obviamente, o front-end pode fazer uso disso daqui. Então a gente vai ter que disponibilizar todas essas informações em uma classe para a utilização do front-end. Vamos continuar então para a criação do nosso projeto. Abrindo o seu Visual Studio, nós estamos usando aqui a versão 2022, a versão Community. Então, se eu não me engano, eu acho que essa daqui é a profissional, mas você pode usar a Community, funciona do mesmo jeito, tá? Então aqui você vai escolher API Web, você vai escolher essa opção aqui, que é API do Web ASP.NET Core, que é API Core ou APIs mínimas com suporte opcional ao OpenAPI, e autenticação, e também usando controllers, que é interessante para a gente, utilização de controllers para a criação da nossa API. Então você vai escolher essa opção aqui, avançar, coloca um nome aí para sua API. Eu já criei, eu só vou demonstrar aqui como que você tem que fazer.
No nosso caso, eu vou utilizar aqui a versão 8, tá? Você já tem outras versões, mas eu aconselho não usar a versão muito recente, por questões de compatibilidade de bibliotecas. Vai ter bibliotecas que às vezes ainda não foram compatibilizadas, então utiliza uma versão que vai garantir compatibilidade com a maioria das bibliotecas que você às vezes quer utilizar, de terceiro, da Microsoft. Obviamente da Microsoft a maioria vai ser, mas até mesmo a Microsoft às vezes tem problema de compatibilidade. Então pega uma versão aí que te dê não vai te dar problema e vai te dar um bom suporte, tá? E mais a mais você pode pesquisar depois das bibliotecas que você vai precisar e estudar a compatibilidade. Vamos utilizar o HTTPS para segurança, habilitar suporte a containers. Por quê? Na hora que a gente disponibilizar esse projeto no GitHub, qualquer pessoa pode ir lá rodar e vai funcionar exatamente igual funcionou na minha máquina. Igual eu já peguei projetos aqui de outras pessoas que para elas tá top, mas quando chegou para mim não funciona. Então a gente acaba com esse problema utilizando o container. Ele vai rodar lá, vai baixar o container da nuvem, vai publicar do jeito que ele publicou aqui no container lá, vai publicar lá aqui em qualquer lugar e vai funcionar igualzinho. Então, suporte a OpenAPI, você pode ou não colocar isso daqui, tá? É opcional. Eu não coloquei. Simplesmente para você ter uma página de documentação, né, com Swagger. Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. Nesse projeto eu não vou colocar. Talvez um próximo projeto a gente coloque. Não utilizar instruções de nível superior. Eu gosto de marcar isso daqui. É questão de gosto, tá? Fica com você. Porque eu gosto de ter lá o program main, eu gosto de ter as linhas de código visíveis para mim ali, com os argumentos e tudo. E usar controllers, que é para a gente poder criar os nossos controllers actions com as nossas rotas. Então a gente manda criar aqui, eu já estou com ele criado aqui atrás, eu vou abrir aqui. E aí ele criou uma solution aqui com... eu vou mostrar para vocês aqui essa daqui de cima, depois eu explico essas outras coisas aqui. Então aqui está o nosso projeto criado, ok? Ele vai trazer aqui eu vou até rodar para você. Vai ter que instalar também o Docker, tá? O Docker Desktop, para poder utilizar com suporte a container. Você precisa instalar o Docker, a versão mais recente aí. Vou deixar o meu abrindo aqui. Enquanto ele está abrindo, deixa eu explicando aqui. Ele cria aqui esse program, que vai ser a estrutura básica do nosso programa. Quando você fala e marca lá para questão de ocultar níveis superiores lá, que eu esqueci o termo exato que uso, é isso daqui. Ele simplesmente não vai mostrar essas linhas aqui, instruções de nível superior. Então ele omite algumas informações aqui que praticamente são padronizadas. Então você vai ter aqui o builder, que vai fazer servir para fazer as configurações básicas da nossa API, da nossa aplicação, onde você pode fazer as configurações de injeção de dependência e adicionar todos os tipos de configurações que serão utilizadas na sua aplicação, redirecionamento aqui para o HTTPS, uso de autorização e o mapeamento dos controllers, e em seguida rodar a aplicação. Então todas as configurações estão aqui. Na versão mais recente, você pode separar, se você quiser, a injeção de dependência, os containers, mas é feito aqui dentro, tá? Depois a gente vai fazer. Mas nas aplicações mais antigas, projetos mais antigos, você tinha aqui o startup aqui, onde era feito isso. Hoje já não tem mais esse startup. Aqui você tem o Dockerfile, que é onde ele vai carregar todas as informações necessárias para o container, e você pode, se você quiser, adicionar mais coisas aqui. Por exemplo, eu vou utilizar aí um container de banco de dados, por exemplo, para poder salvar nossas informações. Eu vou ver se eu consigo incluir ele aqui, que assim fica mais fácil para quem for testar, que já vai o banco de dados junto, né? Então eu vou colocar também um container, uma imagem de um banco de dados. Pode ser, sei lá, MySQL, por exemplo, que é gratuito. E
Aí ele traz esse Weather Forecast, que é simplesmente um aplicativo de exemplo que você pode deletar depois. Se eu rodar ele aqui agora, por exemplo, deixa eu ver se o meu Docker já está rodando. Acho que o meu Docker ainda não abriu. Tá funcionando direitinho, tá? Já abriu aí, tá vendo? Isso aqui são dados fake que ele gerou ali do Weather Forecast. Então a minha API já está ativa. Eu vou parar ela aqui novamente. E rodando em containers. Eu queria demonstrar ela rodando no container. Deixa eu ver se eu vou deixar ela rodando aqui. Vou abrir o Docker Desktop aqui. Eu acho que ele só não está na tela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele está aqui. Está rodando em background. Então, ele vai gerar isso daqui, ó. Quando você está usando o suporte a container. Lá no Docker, ele já gerou aqui uma imagem e já está rodando ela, tá vendo? Então, E aí você tem um link aqui para acessar. Você clica nele aqui e vai abrir lá no nosso navegador. Cadê? Tá vendo? Abriu aqui. Então essa é a diferença de você utilizar o container ou não. Isso é bom para você já aprender um pouquinho sobre essa parte aí de containerização, Docker, ou seja lá qual for que você estiver utilizando por aí na parte de containerização. Então depois nós vamos configurar o Dockerfile. Agora vamos aqui na estrutura do projeto. Nós vamos utilizar a arquitetura limpa, Clean Architecture. Por isso eu fiz essa divisão aqui que vocês viram aqui. Eu vou mostrar para vocês um diagrama disso daqui. Então nós temos aqui o domínio, a camada de apresentação, que é onde fica a API de fato, a camada de aplicação, onde vai estar as regras de negócio, onde vai estar todas as informações relacionadas ao que a aplicação tem que fazer, né? As suas regras de fato. E aqui vai estar a camada de infraestrutura, é onde vai estar o nosso repositório, acesso a dados externos, tudo que for interface com o mundo exterior, um banco de dados, uma API, um web service, um web e-mail, tudo que for comunicação com o mundo físico, o mundo externo, vai estar dentro da infraestrutura, né? Comunicação de rede, seja lá o que for, vai estar na infra. A camada de apresentação, ela vai apresentar os dados já trabalhados, já preparados aí, processados para o consumidor, para o cliente. Nosso cliente vai ser o nosso front-end. Então, essa é a responsabilidade da camada de apresentação. Ele vai receber esses dados da camada de aplicação. Então a camada de aplicação vai comunicar-se com a infraestrutura, preparar as informações e providenciá-las para a camada de apresentação. Ela que apresenta os dados, mas quem processa e faz tudo é a aplicação. Ela que tem as regras de negócio. O domínio define as regras. No domínio nós vamos ter as entidades, né? Nós vamos ter as interfaces das entidades com as regras que não podem ser mudadas. Então, a camada de domínio é a camada que vai estar imutável, ela não muda e ela não depende de ninguém. Ela não tem dependência. A dependência vai ser em um único sentido, né? Eu vou mostrar para vocês um diagrama que mostra a linha de dependência entre essas camadas aqui. Então, aqui nós vamos usar ferramentas que nós vamos instalar daqui a pouco. Aqui, por exemplo, nós vamos utilizar o Dapper como conexão com banco de dados, vamos utilizar o ORM, que é o Dapper, o ORM, vamos utilizar talvez a gente precise utilizar o AutoMapper, eu vou dar uma olhada aqui, Fluent Validation, tudo que der para a gente usar aqui, para poder enriquecer nosso conhecimento e que não seja over-engineer muito exagerado, nós vamos utilizar. Então, essa é a estrutura básica do nosso projeto. Eu não expliquei o que são. Isso aqui são bibliotecas de classe. Você vem aqui, adicionar, novo... Tá, porque está rodando, deixa eu parar aqui, rodando ele não deixa fazer. Você vai entrar na sua pasta, primeiro você cria as pastas assim, adicionar a pasta. E coloca aí o nome. É opcional, tá? Esses nomes eu coloquei para manter a organização e ficar fácil de entender para você que está assistindo. Mas aí você vem com o botão direito,
adiciona, novo projeto, biblioteca de classe. Se tiver em inglês, library class. Então vem aqui, ó. Já está até aqui do lado aqui, mas você vai procurar biblioteca de classes. Clica aqui e adiciona na mesma versão que nós adicionamos os outros projetos, .NET 8, biblioteca de classe, beleza? E aí, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma dependência entre elas. Como que essa dependência vai ser? Eu vou mostrar para vocês agora no diagrama. Então, se você pesquisar por arquitetura limpa, você vai ver vários diagramas, a maioria deles apresentando dessa forma aqui. Você tem a camada de apresentação, de infraestrutura, no meio você tem a aplicação, application, e no meio centro você tem o domain. A dependência sempre vai ser de fora para dentro. O domínio não depende de ninguém. A aplicação depende do domínio. E a camada de apresentação também depende do domínio. E a infraestrutura também depende do domínio. Todas dependem do domínio e o domínio não depende de ninguém. Tanto que ele pode ser removido, né? Literalmente eu posso tirar o projeto de domínio e utilizar ele em outro lugar que não vai impactar, porque ele não tem dependência dentro dele. Né? Todos dependem dele. Mas se eu tirar, por exemplo, a camada de apresentação, o domínio continua compilando. Se eu tirar a camada de aplicação, o domínio continua compilando. Ele não vai dar erro, não vai dar problema nenhum. Isso literalmente falando lá dentro da solution. Porque, como o domínio não depende de ninguém, ele compila mesmo que hajam defeitos ou problemas aqui. É só uma forma bem grosseira de falar, tá? Essa explicação que eu estou dando. Mas o certo é que o domínio, ele manda, ele tem os contratos, ele tem as regras. Então o domínio não pode ter dependência. Quem tem que depender são os outros. Já a camada de apresentação depende da camada de aplicação. Porque a aplicação vai ter as regras e vai fornecer informações para serem apresentadas na camada de apresentação. E a camada de infraestrutura depende do domínio e ela fornece informações para a nossa aplicação. Então a nossa camada de aplicação ela também depende, tem uma certa dependência entre ela e a camada de infraestrutura. Porque quem vai fornecer os dados para a aplicação processar vai ser ela. Então existe uma dependência entre elas. Você vê que eles colocaram lado a lado aqui, mas existem outras formas de ver isso também. Você vê que tem, aqui eles já colocaram o nome de persistência. Já não colocou infra, colocou como se fosse somente banco de dados, por exemplo. Mas sabemos que essa camada aqui é infraestrutura, porque ela não é só banco. Ela também pode ter conexão com API, web service, e-mails e qualquer tipo de conexão com o mundo externo. Então, essa é a camada de persistência. E tem outras formas de ver esse diagrama. Deixa eu ver se eu acho mais alguns exemplos aqui. Olha que interessante esse aqui. As entidades estão aqui no domínio, os casos de uso na aplicação. Do lado de fora, os controllers, gateways, presenters, já é a camada de apresentação. Aqui não tem interfaces externas, interface de usuário, web, dispositivos, DB. Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui você tem já, algumas pessoas chamam de core, né? Às vezes costuma ter o domínio e no centro um core ainda. E aqui, ó, essa depende dessa, que depende dessa. Tá vendo? Essa aqui injeta aqui, que injeta aqui. Infraestrutura, configurações. Então você tem várias formas de se ver essa aqui é interessante, essa aqui é bem completa, essa outra aqui. Deixa eu ver se dá pra gente ver ela ampliada. A camada, domain layer, layer em inglês significa camada, tá? Camada de domínio, você tem os serviços de domínio, app services, a camada de aplicação, onde você tem, o que nós temos na camada de aplicação? Event listeners, CQ handlers, dependencies, words, entrada de dependências, application core, o centro da aplicação,
que você vai ter? Portas used for queries, API controllers, tudo que está se comunicando aqui com a nossa... cadê essa camada aqui? Está sem nome, não colocou o nome dela não. Mas se essa aqui é a camada de aplicação, essa externa aqui deveria ser a nossa infraestrutura. Porque está vendo, está conectando aqui APIs, Service Bus, Event Bus, adaptador de SMS, e-mail, adaptador de buscas, né, ORM. Então tudo conectando aqui. Essa aqui está bem mais realista, esse diagrama. Porque está mostrando todos os tipos de serviços que vão se conectando aqui na nossa arquitetura. Onde os dados vão entrando, sendo consumidos pela nossa camada de aplicação, né, sendo processados por ela, né, e o nosso core controla tudo, ele tem todas as entidades e regras, e ele vai processar e vai liberar essa informação através de alguma saída, que seria a apresentação. Aqui nós temos aqui Command Query Bus e Event Bus. Aí nós temos o mundo externo, CLI, Web Server, Mail Server, aqui é o mundo externo. Explicit Architecture, arquitetura explícita. Tá aqui Secondary Driven Adapters, parece que é adaptadores. Esse é um conceito de uma estrutura de adapters, eu esqueci o nome exato, que se não me engano, nós temos na arquitetura hexagonal, onde você tem os adaptadores que vão se conectando. Agora tem esse desenho que eu fiz aqui de um projeto que eu trabalhei, onde nós temos o core, uma camada interna, que dentro da solution é um projeto. Então, continuando, nesse projeto que eu trabalhei, nós tínhamos essas camadas aqui, o domínio, o centro, uma camada de dados aqui, que é responsável por conexão aí com o banco, uma camada de aplicação e a camada de apresentação. Porque aqui, na verdade, nesse desenho eu coloquei o nome dos projetos. E aqui nós tínhamos o cross-cutting, que é quando você tem serviços que você tem serviços que todas as camadas dependem deles, é criada uma camada chamada cross-cutting, onde você tem aí inversion of control, identity, que depende aí do domínio. Essa daqui, a camada de aplicação, tem essa interdependência entre todas essas camadas aqui. E você tem o mediator. Esse mediator nós podemos falar sobre ele depois, mas é um padrão de projeto com uma certa complexidade que deve ser usado com muito cuidado. Mas o padrão é esse que vocês estão vendo aí. O básico, né, para não tornar muito complexo, domínio, aplicação, apresentação, infraestrutura. Esse aqui é um exemplo de projeto real, de um projeto que foi criado para o meu trabalho. Não vou mostrar detalhes aqui que eu não posso, mas esse é um projeto real, né? Você tem aí uma function Azure, onde a function é a camada de apresentação, obviamente, e você tem o domínio, a infra, a application, e você tem mais uma aqui que é o teste, que é os testes automatizados. Vou mostrar aqui a dependência entre projetos para vocês entenderem. Acho que não vai estar aqui. Pera aí. Vou tentar mostrar sem exibir nenhuma informação confidencial o melhor possível aqui. Não posso mostrar nada. Vou mostrar somente as dependências aqui. Dependências da function. A function, por exemplo, ela depende da application. A nossa function é a apresentação, então ela depende da camada de aplicação, da camada de domínio e da camada de infra. Tá vendo como que ela vai de fora para dentro, conforme a gente viu no diagrama? Então a apresentação dependendo da aplicação, da infra e do domínio. Agora vamos dar uma olhada na camada de domínio. Não depende de ninguém.
Camada de aplicação, ela depende do domínio. Vamos voltar lá no diagrama mais uma vez. Olha lá, a aplicação depende do domínio, tá vendo? Então vamos dar uma olhada na camada de infra. A camada de infra, ela depende do domínio e depende da camada de aplicação. Vamos dar uma olhada no diagrama de novo. Camada de infra, ela depende da camada de aplicação e depende da camada de domínio. Certo? Então tá aí, infra dependendo da aplicação e dependendo do domínio. Vamos ver a camada de... Acho que já olhamos todos, vamos ver. Aplicação dependendo do domínio, domínio de ninguém. A function depende de praticamente todas, que é a apresentação, né? Tá na parte mais externa. E a infra, que depende do domínio e da aplicação. Nós vamos entender essa dependência daqui a pouco. A camada de aplicação dependendo somente do domínio. Como que nós vamos fazer essa dependência? Isso daqui é que às vezes dá um nó no seu cérebro para entender como que funciona essa dependência. E isso vocês vão conseguir fazer através, obviamente, da injeção de dependência e das interfaces. Elas é que vão ajudar a desacoplar. Porque, convenhamos, se as nossas regras de negócio estão aqui na camada de aplicação e o nosso banco de dados e comunicação com o mundo externo estão na infraestrutura, não seria razoável que a camada de aplicação tivesse que chamar métodos e classes da camada de infra e ter uma dependência da aplicação para infra ao invés da infra para aplicação? Aí é onde mora o segredo aí da parte que não te contaram, que às vezes você não encontra nos fóruns e vídeos explicando isso com muito detalhe. Porque isso é através do padrão de projeto e dos princípios de programação orientada a objeto, onde você utiliza a injeção de dependência, a inversão de controle, para você tirar essa responsabilidade e colocar em cima de uma interface. Então nós vamos entender isso na prática aqui. Veja que nesse projeto real, a minha camada de aplicação, nós temos aqui serviços externos, um serviço de importar candidato e um serviço de exportar exames. Aqui nós estamos, os nossos negócios estão sendo tratados aqui dentro. Veja que a camada de infra também tem serviços externos e tem também importar e exame, olha só que interessante. E tem uma outra de data. O grande segredo para fazer a infraestrutura depender da aplicação e a aplicação mesmo assim chamar métodos na infraestrutura, sem dependência, é a interface. As interfaces, né, que são os nossos contratos, vão estar no domínio. Aqui na camada de aplicação eu vou injetar a interface e ela não tem conhecimento de quem está implementando aquele método. Então eu vou injetar a interface e quando eu for utilizar ele vai chamar a infraestrutura, mas ele não depende dela no quesito de colocar ali nas dependências ali. Ele não tem conhecimento de que é ela que está implementando aquela interface. Então eu vou estar chamando métodos que vão consultar dados no banco de dados, porém eu não estou chamando diretamente, eu estou chamando a interface que está declarada no domínio. O domínio possui os contratos e as regras de negócio. Então aqui na aplicação as minhas classes e os meus métodos vão receber, né, nos seus construtores ali, as interfaces que foram declaradas aqui no domínio. Porém, a implementação dessas interfaces vai estar aqui na infraestrutura. Então, a infraestrutura depende da aplicação para poder... em que sentido ela depende da aplicação? Alguns serviços vão estar aqui dentro, aqui. Mas quem está implementando está aqui. Quem está implementando uma consulta ao banco está dentro da infraestrutura. Mas a aplicação está consultando o contrato aqui. Quem vai implementar não interessa para ela. Ela quer saber quem tem o contrato. E qual que seria essa dependência então da infraestrutura para a camada de aplicação? As regras de negócio. Por exemplo, parâmetros, né, constantes onde vão estar
queries, informações de mapeamento, perfis de mapeamento do AutoMapper, muitas informações de regras de negócios, informações de variáveis, constantes, todos os dados necessários à regra de negócio que a infraestrutura precisa vai estar aqui dentro. Então essa é a dependência, inclusive geração de logs. A aplicação ela que vai ter todos os serviços, todos os processamentos de dados vão estar aqui dentro. Para fazer um mapeamento, por exemplo, entre informações recebidas do banco e o que vai ser apresentado vai estar aqui dentro. Mas quando você precisa dentro da infraestrutura de informações, de parâmetros, constantes, variáveis, configurações, todas as informações que a infraestrutura vai utilizar, ela vai puxar daqui. Eu não consigo detalhar agora, eu vou estar mostrando isso durante o processo de criação aí da nossa aplicação. Não sei se vai conseguir mostrar tudo isso nessa que eu vou fazer. Mas enfim, a dependência é da forma que está aqui. A infraestrutura depende da aplicação que depende do domínio. Então, essa é a dependência. A aplicação consegue usar a infraestrutura através de interface. E a infraestrutura puxa diretamente dados da aplicação e do domínio. Beleza? Então, eu acho que essa explicação aí é um pouco difícil de entender, até mesmo para explicar sem demonstrar. Então, eu acho que a demonstração vai ajudar a entender melhor, porque até eu tive dificuldade no começo para poder entender esse conceito da arquitetura limpa e dessa relação de dependência entre cada parte. Então, a primeira coisa que é feita em um projeto é definir as regras do negócio, o contrato, tudo que aquele projeto nosso pretende executar. Nós precisamos definir suas regras aqui no domínio. Então, se nós vamos consultar informações do Pexels, precisamos de uma classe que vai representar ali os dados recebidos. Precisamos de uma classe que vai representar o histórico de pesquisa do usuário. A gente por enquanto não vamos implementar usuário e senha. Isso seria um pouco mais complexo para esse vídeo. Vamos começar com o básico, depois a gente aumenta a complexidade, colocando aí JWT, autenticação, podemos colocar também depois os gateways aí de autenticação, aumentando a complexidade aos poucos, não vamos aumentar de uma vez. Vou tentar simplificar aqui, eu já não consigo simplificar muito, mas eu vou tentar. Então, dentro do domínio, nós vamos criar aqui tudo que é relativo a regras que não mudam, são imutáveis, que não podem ser alteradas, são contratos. Então nós vamos criar aqui dentro interfaces e classes que precisarão ser respeitadas por todas as outras camadas. E para isso nós precisamos ter bem definido aí pelo cliente, no caso nós mesmos somos os clientes que estamos querendo criar esse projetinho de estudos. Então, o nosso projeto vai ter uma classe de dados das imagens, né, e uma classe de histórico de pesquisa, que vai estar aqui dentro. E para isso nós vamos ter que ter também os métodos que vão ser criados. Então nós vamos ter a pesquisa, os endpoints. Então nós vamos ter a interface aqui que vão representar os endpoints. E dentro da camada de aplicação, infra e apresentação, todas elas nós vamos ter uma separação ali de pastas para poder organizar nosso projeto, conforme eu vi no outro projeto. Para separar interfaces da implementação, da conexão com o mundo externo, de regras de negócio, vamos separar tudo dentro de pastas para ficar bem organizado. Muitas vezes eu já vi em outros projetos que eu trabalhei em outras empresas, soluções com uma organização um pouco confusa. Você tem ali projeto de services, você tem projeto de data. Na verdade, todas as camadas precisam ter a sua própria pasta de serviços, de services, a sua própria pasta de interfaces e implementações. Então nós vamos ter services dentro da camada de aplicação e nós vamos ter services dentro da camada de infra. São serviços, ela executa serviços, executa ações. Nós poderíamos separar em pasta de ações, pasta de interfaces, sei lá.
é mais ou menos visual, né? Você tem ali o serviço, você tem uma pasta que executa serviço, tem uma pasta que faz responsável pelo mapeamento, né? Uma pasta responsável pelos helpers. E os helpers é utilitários, também tem gente que chama de utilities, né? Utilitários. Então nós vamos estar separando tudo isso daqui. Eu vou criar essas pastas aqui e depois eu vou continuar com a explicação.